Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de criminologia. Agora, nesse primeiro momento, nós temos um curto tempo de horário de aula. Vamos aproveitar para fazer uma revisãozinha sobre tudo já que foi dito de criminologia até aqui, né? Já faz um tempinho que a gente não se vê, né? Então vamos dar uma revisada na parte histórica do estudo criminológico, para hoje a gente adentrar nos fatores criminógenos, na classificação dos criminosos e no tríplice alcance da criminologia. Vamos lá, pessoal. Nós vimos o nosso primeiro encontro, a origem histórica da criminologia. Origem histórica da criminologia. E aí nós falamos da escola clássica e da escola positiva. Para a gente retomar alguns valores e algumas ideias principais que não podem ser perdidas ao longo do curso, a gente tem que lembrar que a escola clássica é aquela escola que baseava seu estudo no método a priorístico. O método a priorístico de estudo é aquele método baseado no ser ou no dever ser. O que vocês acham? Método a priorístico. Método a priorístico a gente viu que é aquele baseado na dedução, na abstração e na dogmática. É o método do dever ser. Eles não têm certeza. Dever ser. Assim como o direito penal. Já na escola positiva, nós vimos que o principal método de estudo, o coração do estudo criminológico, é o método empírico. E o método empírico, ele é o método do ser ou do dever ser? Aqui já é um método que a gente diz baseado no ser. Aquele mais próximo da realidade, da certeza, é o método utilizado pela criminologia. Por que método ser, ou ciência do ser e não do dever ser, o método empírico? Porque ele se ancora não em dedução, mas sim em indução. Lembram-se que a gente viu que a diferença entre dedução e indução é que no método indutivo nós temos um raciocínio abstraído de conclusões, de experimentos. A gente comprova aquele fato para depois chegar a uma conclusão. Então é um método abstraído, é um raciocínio abstraído do quê? De um experimento, de uma colocação em prática daquilo, e não de um chute, de uma suposição. Indução. Ele não é baseado na abstração, mas sim em fatos concretos, em dados. Concretos e dados. Fatos concretos. E também ele não é um método dogmático. Dogmático é aquele imposto, aquilo baseado em normas, em algo que já vem de uma cultura, de uma tradição. Aqui não. Aqui é um método baseado na experimentação, nos experimentos. Experimentação. Então é muito comum a gente ouvir dizer que o método empírico ou o método de estudo utilizado na escola clássica era o método dedutivo dogmático. E o método utilizado na escola positiva, ancorado no empirismo, é o método indutivo experimental. Tá ok? Por conta desse desdobramento de raciocínio. Nós vimos que até hoje nós vivemos na vigência da escola positiva, sob influência do positivismo criminológico, né?
Aqui na fase da escola clássica, nós tivemos as pseudociências, nós tivemos aquela abstração, aquela questão do misticismo, da religião influenciando. E a gente não tinha comprovação científica dos estudos que eram feitos, né? Eles eram baseados basicamente em religião, em elementos como fogo, e nada tinha muita certeza. Eram estudos meio até que bizarros. A gente falou das pseudociências, né, da metoscopia, do Édito de Valério, da fisionomia, da frenologia. Então nada era muito baseado em fato científico. Já que no positivismo não, já é uma ciência ancorada na experimentação. A palavra já diz, é uma ciência, é um método científico. Aqui na escola clássica não tínhamos método científico, tínhamos pseudociências. O positivismo, ele é tripartido, a gente fala em positivismo tripartido. Por quê? Porque ele viveu 3 momentos históricos muito importantes. O momento do positivismo antropológico, lá do César Lombroso, o momento do positivismo sociológico, do Enrico Ferri, e o momento do positivismo jurídico, de Rafael Garófalo. Cada qual com as suas peculiaridades. Depois nós vimos a criminologia como uma ciência empírica. Os métodos de estudo, a gente falou do empirismo mais aprofundadamente, falamos da interdisciplinaridade, ou seja, da junção de outras ciências que auxiliam a criminologia. Eu disse a vocês que a criminologia é uma ciência autônoma, mas ela não é independente. Por quê? Porque ela se socorre de outras. Sozinha ela não consegue concluir um estudo. Vimos os objetos de estudo da criminologia, que são crime, criminoso, vítima e controle social. 4 objetos de estudo. E terminamos falando da finalidade do estudo criminológico, que é um estudo profilático, preventivo. É um estudo que visa evitar que o crime ocorra. Ele trabalha um passo antes do direito penal. O direito penal trabalha em cima da repressão delitiva e a criminologia em cima da prevenção delitiva. Depois do intervalo, a gente vai entrar na tríade das ciências criminais e vamos falar um pouquinho sobre política criminal, direito penal e criminologia. E depois a gente vai fechar, arrematar essa ideia, vendo a diferença entre o direito penal e a criminologia. Por que que a criminologia deixou o direito penal e se consagrou uma ciência autônoma? Vamos lá, fazer intervalinho de meia hora, a gente já retoma.